Oi! Hoje eu vou te contar a minha história favorita da Bíblia. Qual é a sua história favorita da Bíblia? E da sua família, do seu pai, da sua mãe? Já perguntou isso para eles? Se você nunca perguntou, pergunta. E você pode até fazer uma pesquisa com a história favorita da Bíblia de toda a sua família. Já pensou? Que legal! Essa história está escrita no livro de Gênesis, dos capítulos 37 ao 47. E essa história é a de José. José era um dos 12 filhos de Jacó. Jacó era filho de Isaac, que era filho de Abraão, sabe? Era uma família da promessa. José era o filho preferido. Os irmãos tinham ciúme, inveja e até ódio. Sabe o que é ódio? Quando você tem muita raiva. Não é um sentimento bom, né? Nem um pouco bom. Os irmãos tinham esses sentimentos todos por José justamente porque ele era o preferido. Não é bom um pai gostar mais de um filho do que dos outros, né? Cada um é especial e deve ser amado do jeito que é. A família é um ambiente planejado por Deus para ser de amor, acolhimento e cuidado. Mas pode ser que nem sempre seja assim. E foi assim na vida de José. Mas Deus cuida de nós em todas as situações. Na verdade, Deus é especialista em transformar coisas ruins em coisas boas para a glória do nome dele. José contava ao pai tudo que os irmãos faziam de errado. E isso também não é bom. Na verdade, o nome disso é fofoca e é pecado. Também é falta de sabedoria. José era o preferido porque tinha nascido na velhice de Jacó. Ele e o outro irmão caçula, Benjamim, eram filhos da esposa Raquel, que era a esposa muito amada de Jacó. Um dia, Jacó mandou fazer uma túnica longa para José. Só ele tinha ganhado essa túnica longa do pai. E o ódio dos irmãos só ia aumentando. E então, um dia, José teve um sonho. Sabe o que ele sonhou? Ele sonhou que ele estava no campo com os irmãos, amarrando feixes de trigo. E, de repente, os feixes de trigo dos irmãos se curvaram para o feixe de trigo dele. E José contou aos irmãos e ao seu pai sobre esse sonho. Também não foi muita sabedoria de José ter contado esse sonho para os irmãos, né? Que falaram, quer dizer que um dia a gente vai se curvar para você? E o ódio foi aumentando cada vez mais. E então, José teve outro sonho. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam para ele. E ele contou esse sonho para os irmãos e para o pai. E o ódio, então, foi aumentando cada vez mais. Mas o pai, Jacó, ficou refletindo sobre esse sonho. Um dia, Jacó pediu para José ir até o campo, ver os irmãos que estavam cuidando das ovelhas e ver se estava tudo bem e mandar notícias. E José era obediente e foi. Quando os irmãos viram assim de longe José vindo, eles tiveram uma ideia muito má: matar José. Acredita? Eles tiveram essa ideia. Quando a gente se afasta de Deus, a maldade cresce no nosso coração. Mas Deus estava com José. E os irmãos então falaram: vamos matá-lo e vamos contar ao nosso pai que um animal devorou José. Rúben era um dos irmãos e ele falou: não vamos matá-lo.
Vamos jogar num poço, num deserto, mas não toquem nele. Rúben falou isso com a intenção de depois voltar, buscar José, tirar do poço e levá-lo de volta para o seu pai. Mas não deu tempo. Veio vindo uma caravana de homens ismaelitas viajando pelo deserto. E os irmãos então resolveram vender José por 20 peças de prata. Eles tiraram José daquele poço que ele estava seco, sem nem água, pegaram a túnica, sujaram de sangue e contaram para o pai que um animal tinha devorado José. Jacó rasgou as vestes e se vestiu de pano de saco. Isso era um costume naquela época para dizer que a pessoa estava muito triste. Mas a história não acaba aqui. Lembra que eu falei que Deus é especialista em transformar coisas ruins em coisas boas? E que Deus está com a gente e cuida da gente em todas as situações, até naquelas situações em que a gente está triste, sozinho e sem entender nada. José, então, foi vendido como escravo de Potifar. Potifar era um homem muito importante. Ele era oficial de Faraó e capitão da guarda. O Senhor estava com José e tudo o que ele fazia dava certo. Deus abençoou Potifar por causa de José. Um dia, José teve a oportunidade de trair Potifar, mas ele preferiu ser condenado e preso do que trair Potifar. E ele, então, foi para a prisão. Na cadeia, Deus estava com ele. O carcereiro gostou de José e deu até um trabalho para ele. E tudo que ele fazia dava certo, porque Deus estava com ele. Um dia, teve um problema lá na equipe de Faraó. E o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros foram para a prisão. Quando eles chegaram na prisão, um dia, dormindo, eles tiveram um sonho muito estranho. José interpretou o sonho deles. E aconteceu exatamente o que José tinha explicado na interpretação do sonho deles. E então, o chefe dos copeiros saiu da prisão. E José falou para ele, olha, quando você chegar lá fora da prisão, não se esqueça de mim. Mas o chefe dos padeiros, o chefe dos copeiros, se esqueceu de José. Passaram-se 2 anos, mas em nenhum dia Deus tinha se esquecido de José. Deus continuava cuidando de José. E então, um dia, uma pessoa muito importante teve um sonho. Sabe quem foi essa pessoa tão importante que teve um sonho? Faraó. Ele teve um sonho que ele deixou perturbado. Ele ficou perturbado com o sonho que ele teve. Sabe qual foi o sonho que ele teve? Ele sonhou que havia 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. E olha que esquisito, as vacas magras e feias comiam as vacas gordas. E a vaca magra era muito magra, muito feia. O faraó até conta que nunca tinha visto uma vaca tão feia em toda a vida dele. Ele ficou perturbado, tentou dormir de novo e sonhou de novo. Sabe o que ele sonhou dessa vez? Ele sonhou que havia 7 espigas de milho cheias e bonitas e 7 espigas de milho secas. E as secas comiam as bonitas. Ele ficou perturbado. Mandou chamar os magos, os sábios, os mais famosos do Egito inteiro. Ninguém conseguia dizer o que esse sonho significava. Só aí, muito tempo depois, o chefe dos copeiros foi se lembrar de quem? De José.
E aí ele falou, lembrei de uma pessoa que pode interpretar o seu sonho, faraó. E então mandaram buscar José da prisão, fizeram a barba, o cabelo, ele tomou banho, trocou de roupa para ficar apresentável, né, para faraó. E ele chegou lá e interpretou o sonho de faraó na mesma hora. Ele falou, Deus está te mostrando que ele vai fazer as 7 vacas gordas e as 7 espigas de milho cheias representam que haverá 7 anos de fartura, de muita colheita, de muita comida. E as 7 vacas magras e as 7 espigas secas significam que haverá 7 anos de nenhuma comida, de nenhuma colheita, de muita fome no Egito. E então, Faraó decidiu que José seria o homem sábio e cheio do Espírito de Deus para cuidar do estoque de comida de todos aqueles anos, dos 14 anos. Em 7 haveria fartura, em que 7 haveria fome. E tudo que José fazia dava certo, porque Deus estava com ele. E então, José se tornou uma pessoa muito importante, se tornou o governador do Egito. Ele casou e teve 2 filhos. E vinha gente de toda parte do Egito comprar comida com José, comprar trigo com José, porque em todo lugar havia fome. Então, Jacó soube que no Egito havia trigo e mandou os seus 10 filhos mais velhos irem até lá para eles não morrerem de fome, porque a comida estava quase acabando. A viagem era longa e perigosa. Jacó não deixou Benjamim ir. Quando os irmãos chegaram, se curvaram para José, igual o sonho aconteceu. José reconheceu os irmãos na mesma hora, mas os irmãos nem reconheceram José. No início, José acusou os irmãos de serem espiões. Deixou os irmãos presos por uns dias e fez com que os irmãos trouxessem até Benjamim. Deu comida para os irmãos, muita comida. Mas, na segunda viagem que os irmãos estavam indo embora, pediu para um funcionário esconder uma taça dele. Lembra que eu falei que ele era uma pessoa muito importante no Egito? Pediu para guardar uma taça dele na mala dos irmãos. Depois, José pediu para um outro funcionário dele correr atrás dos irmãos, que já estavam seguindo viagem, e revistar as malas, as bagagens deles. E eles encontraram a taça, que eles nem sabiam, os irmãos nem sabiam que estavam carregando uma taça. E eles voltaram para falar com José. Os irmãos ficaram muito assustados. Eles achavam que tudo isso que estava acontecendo era um castigo pelo que eles tinham feito a José. Eles não sabiam notícias de José, se José estava vivo ou não, mas eles se sentiam culpados pela maldade que eles tinham feito com José. E a maldade também estava encontrando espaço no coração de José. Os irmãos não reconheciam José e falavam com ele até através de um intérprete, porque eles falavam uma língua e no Egito falava-se outra língua, outro idioma. Mas sabe o que aconteceu? Teve uma hora que José não aguentou mais. Ele chorou tanto e tão alto que todo o Egito ouviu e soube que aqueles eram os irmãos de José. José falou para os irmãos: eu sou José, não se culpem por terem me vendido. Foi para salvar vidas que Deus me enviou. Deus me mandou para cá. Ele beijou e abraçou todos os irmãos. Ainda haveria mais 5 anos de fome para completar os 7 anos. Só 2 anos tinham se passado de fome. José trouxe o pai, os irmãos, toda a família dos irmãos para morarem no Egito junto com ele. Era muita gente, viu? Eram 70 pessoas. Você reparou
uma coisa? Reparou que José não ficou esperando os irmãos pedirem desculpa para ele? Na verdade, os irmãos nem tinham reconhecido José. José escolheu perdoar primeiro. Depois que o pai Jacó morreu, os irmãos ficaram com medo de que eles se tornassem escravos e que José fizesse algum mal para eles. De repente, eles ficaram achando que José tinha feito tudo isso só por causa do pai. Mas José falou para eles: não tenham medo, por acaso eu estou no lugar de Deus? Deus tornou o mal em bem. A única forma de nos protegermos de um mundo mau e até do nosso coração mau é deixarmos Deus invadir o nosso coração. Deus não ama a gente porque a gente é bom, mas na verdade a gente nem é bom o tempo todo, ninguém consegue ser bom o tempo todo. Não se esqueça, Deus cuida de nós o tempo todo e Ele é poderoso e especialista em transformar o mal em bem.